Oi, gente! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pronomes e falar sobre um pronome específico que é o demonstrativo. Quando a gente fala de pronome, a gente fala de um termo em que é muito importante para a coesão do nosso texto. O que é a coesão? A coesão é aquilo que une todo o conteúdo textual de forma que as coisas façam sentido e que não tenha muita repetição, certo? Então, o pronome ele é muito importante exatamente por isso, porque eles evitam a repetição de palavras. Nós vamos ver que cada tipo de pronome funciona para evitar a repetição de um tipo de função. Certo? O que nós vamos conversar hoje, que é o pronome demonstrativo, a gente vai ver sobre o que ele vai retomar, certo? Mas antes disso, a gente vai fazer uma classificação primeira, tá? Essa classificação é em termos sintáticos. A classificação é que o pronome pode ser um pronome substantivo ou um pronome adjetivo. E aí, o que isso significa? Significa que, quando ele é um pronome substantivo, ele evita a repetição de um substantivo. Então, ele se localiza ali no lugar de um substantivo. Por exemplo, quando eu falo, Luiz foi ao banheiro. Eu tenho aí o substantivo próprio Luiz e se eu quero substituir esse termo, eu falo ele foi ao banheiro. Então, a palavra ele é um pronome do tipo substantivo, porque ele vem para ficar no lugar desse substantivo, certo? Já o pronome adjetivo não significa que ele substitui um adjetivo, tá? Não é isso. Ele faz a função de um adjetivo. E qual é a função do adjetivo? A função de um adjetivo é caracterizar ou especificar um nome. Então, o pronome substantivo é aquele que vem ao lado de um nome para caracterizar ou para qualificar, certo? Então, quando eu tenho aqui a frase menina linda, menina é o meu substantivo, é o meu nome, e o linda é o meu adjetivo, eu tenho a qualidade da menina. Quando eu tenho o pronome aquela menina, eu não estou substituindo a palavra menina, eu estou qualificando, caracterizando qual é a menina. Por isso, nós chamamos de pronome adjetivo, certo? Então, para fechar, pronome substantivo e fica no lugar de um substantivo, evita a repetição de um termo que é um substantivo. Pronome adjetivo faz a função de adjetivo, que é caracterizar ou especificar, certo? Continuando aqui, nós vamos para uma classificação morfológica. Então, essa é uma sintática que depende da posição desse pronome para ver a sua função. E aqui é uma função, um estudo morfológico. Então, nós vamos ver o que ele me traz de informação. Show? Vamos lá. Quando eu tenho um pronome demonstrativo, ele tem várias funções. Ele pode servir para localização no espaço, para retomada textual, muito importante na hora da redação. Nós temos a enumeração, nós temos também a marcação temporal. Então, dependendo da informação que você quer passar, você vai utilizar um desses pronomes. O pronome demonstrativo, em termos de localização no espaço, ele é comumente feito através de um desvio gramatical. Por quê? Porque como a gente quer localizar termos no espaço, nós usamos muito o nosso gestual. Então, eu vou falar sobre uma caneta. Eu vou falar, então, sobre essa caneta. Nós não falamos a diferença entre essa e esta. Por quê? Porque em termos contextuais, em termos de fala, nós estamos mostrando, nós temos o gesto. Então, não cabe dúvida. Mas em termos de gramática, a gente precisa entender que várias dessas nossas falas cotidianas, elas são falas que são desvios gramaticais. A gramática, ela pede o seguinte: quando eu tenho este, esta, isto, é perto de quem fala. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês da caneta, eu preciso falar esta caneta. Por mais que muitas vezes a gente fale essa, porque a gente tem o gestual. A gramática pede para que seja esta, porque a caneta estaria aqui perto de mim, que eu estou falando, certo? Já quando a gente fala de essa, isso e esse, nós estamos falando de perto de quem ouve. Então, eu falo essa caneta que está na sua mão, por exemplo, não está perto de mim. Eu estou falando e a caneta está perto de você. Então, nesse momento, a gente precisaria usar esse e essa.
De novo, na oralidade a gente não faz essa diferença, mas isso é um desvio gramatical, é uma inadequação, certo? Quando a gente fala de gramática, a gente não pode aceitar, certo? E o aquele, aquela e o aquilo é quando está longe de nós dois. Então vamos falar sobre a rua, né? Aquele carro não está perto de mim, não está perto de você, está longe de nós dois. Portanto, aquele. Você pode me perguntar sobre esse este, esta e o isto, por que nós temos 3 opções, Vanessa? Ué, porque esses termos aqui, eles são variáveis, isso significa que ele vai funcionar como um pronome adjetivo, ele precisa de um nome ali do lado dele para ele funcionar, e o isto, ele tem uma função independente, certo? Assim também funciona o isso e o aquilo, ok? Retomada textual, essa é a base, né? Então eu tenho o este para coisas que ainda vão dizer. Essa ideia aqui de retomada textual, ela se assemelha muito com a marcação do tempo, né? Por quê? Perceba que este, esta e isto tem uma relação com presente e futuro. Então é algo que ainda vai acontecer. Então eu falo assim, nunca se esqueça disto. Disto o que, Vanessa? Pera, eu vou te dizer. Estudar é importante. Então, quando eu uso esse isto, é algo que ainda vai aparecer no texto, certo? Já quando eu uso esse, essa e isso, é algo que eu já disse. Então, eu falo, nunca se esqueça disso, né? Se eu falo nunca se esqueça disso, é porque antes, no meu texto, eu já falei que estudar é importante. Também tem uma relação com temporal, por quê? Porque eu falo de algo já passado. Então, mais ou menos, ficaria a minha frase assim, estudar é importante, nunca se esqueça disso, tá? Então, essa é a diferença desses 2 usos. Isto é algo que ainda vai acontecer, isso é algo que já foi dito no nosso texto. Enumeração. Da mesma forma que a retomada tem uma relação com a marcação temporal, a gente tem a enumeração como uma posição no espaço, né? Então, quando eu tenho vários termos e eu quero relacionar com essa enumeração já feita, como que eu vou saber de qual termo eu estou falando? Vamos trabalhar com este, esta e isto é aquilo que eu tenho de mais próximo. Esse, essa e isso é aquilo que tem de intermediário, porque está perto de quem ouve. E o aquele é aquilo que eu tenho mais longe. Passa para cá essa ideia. Fui ao shopping e comprei uma bolsa, um sapato e uma bijuteria. Esta é de prata, esse é azul e aquela é cinza. Como que a gente vai saber qual é a característica de cada objeto? Vamos lá. Esta, já falamos aqui, é o que está mais perto. Então, esta é o último termo citado na nossa enumeração. Esse é o que nós temos de intermediário. Logo, ele vai ficar aqui relacionado com sapato. E aquela, que é o que a gente tem de mais distante, fica relacionado com bolsa. Então, a gente tem a bijuteria de prata, a gente tem o sapato e azul e a gente tem a bolsa cinza, certo? A marcação temporal a gente já conversou, né? Então eu falo assim, este ano está muito bom. Quando eu falo este ano está muito bom, nós estamos falando de um ano do presente para o futuro, certo? Nós não estamos falando sobre o que já passou, né? Agora eu vou falar sobre um outro ano, eu vou falar, esse ano foi muito importante na minha vida. Esse ano qual? Algum ano que já passou, que já aconteceu, certo? E o aquele é quando ele é muito mais antigo. Então, quando você vai estudar história, por exemplo, você vai ver aquele ano porque é mais antigo, certo? Essa é a marcação temporal. Vanessa, só isso que eu preciso saber de pronome demonstrativo? Não. Muitas vezes a gente tem aí um artigo fazendo a função de um pronome demonstrativo. Como assim? Quando eu coloco uma frase, quando eu tenho uma frase, meu amigo é o que usa óculos ou o que está de óculos, para ficar mais fácil. Nós temos aí o termo o, né? Quando eu tenho esse o, ele está
Desculpa, deixa eu mudar isso daqui para não ter dúvida. O de óculos, pronto. Melhor. Meu amigo é o de óculos, o que eu estou fazendo aí? Eu tenho esse o para identificar qual é o amigo, né? Então, o amigo é aquele de óculos. Então, muitas vezes nós usamos esses artigos para também definir, determinar de quem a gente está falando. Então, muita atenção para não pensar que artigo definido, artigo demonstrativo, pronome demonstrativo só pode funcionar com essas posições de pronomes, com esses pronomes específicos. Não, eles também funcionam através dos artigos. Eles são artigos, mas eles têm a função de um pronome demonstrativo, certo? Que é evitar a repetição, retomar, indicar no espaço. Tranquilo? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Estudem e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!